música linda, né, gente? Lançamento aí do Padre Fábio de Mello e da Kel Schmidt. É linda, linda, linda música. Ela passou por um momento muito grave de depressão e também pensou em suicídio, viu, gente? Acredito eu, né, nessa parte do suicídio não está confirmado, mas o que está confirmado é que ela passou por um momento de depressão muito forte e quem passa por depressão muito forte geralmente sente a experiência também de viver o suicídio, né? Isso é muito triste nesses tempos em que nós vivemos, mas Deus tem sempre um plano e Ele também age do outro lado, inspirando coisas lindas como essa música que nós ouvimos aí. Mas chega de conversa, vamos juntos meditar a palavra de Deus, não é? É hora da meditação na palavra de Deus. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Continuando aí o livro de Levítico, capítulo 8, e diz assim: O Senhor disse a Moisés: Tome a Arão e seus filhos, as vestes, o óleo da unção, o bezerro do sacrifício pelo pecado, os 2 cordeiros e o cesto de pães sem fermento. Em seguida, convoque toda a comunidade junto à entrada da tenda da reunião. Moisés fez conforme o Senhor lhe havia ordenado, e toda a comunidade se reuniu na entrada da tenda da reunião. Moisés lhes falou: Vejam o que o Senhor mandou fazer. Depois Moisés fez com que Arão e seus filhos se aproximassem, os lavou com água, revestiu Arão com a túnica, colocou-lhe cinto, vestiu com um manto e colocou nele o efode, que é uma roupa, né? Depois colocou a faixa do efode e a fixou em Arão. Colocou-lhe o peitoral com os urim e os tumim, também são vestes. Colocou-lhe turbante na cabeça e na frente do turbante a flor de ouro, o sinal da santa consagração, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Então Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o santuário e tudo que nele havia para os consagrar. Fez 7 aspersões sobre o altar e ungiu o altar em seus acessórios, a bacia com sua base, a fim de lhes consagrar. Depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para o consagrar. Assim como nós fazemos com os nossos sacerdotes católicos, né? A seguir mandou que os filhos de Arão se aproximassem, revestiu-os com túnicas, colocou neles o cinto e atou-lhes o turbante, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Então Moisés mandou trazer o bezerro do sacrifício pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram a mão sobre a cabeça da vítima e Moisés a imolou. Depois pegou o sangue com o dedo, ungiu os cantos do altar em todos os lados para purificar o altar. A seguir derramou sangue na base do altar e consagrou, fazendo por ele o rito pelo pecado. Pegou ainda toda a gordura que envolve as entranhas, a massa gordurosa do fígado, os 2 rins com a sua gordura e queimou tudo sobre o altar. O resto do bezerro, pele, carne e intestinos, queimou-os fora do acampamento, conforme o Senhor mandou Moisés. Mandou então trazer o cordeiro do holocausto. Arão e seus filhos colocaram a mão sobre a cabeça do cordeiro. Moisés o imolou, derramando o sangue por todos os lados do altar. Depois esquartejou o cordeiro, queimou a cabeça e os pedaços com a gordura. Lavou com água as entranhas e as patas e queimou tudo. O cordeiro no altar, queimou todo o cordeiro no altar. Foi um holocausto de suave odor, uma oferta queimada para o Senhor, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Mandou então trazer o segundo cordeiro, o cordeiro da consagração. Arão e seus filhos colocaram a mão sobre a cabeça do cordeiro e Moisés o imolou,
também pegou o sangue e o colocou no lóbulo da orelha direita de Arão e no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Em seguida mandou os filhos de Arão se aproximarem e lhes colocou do mesmo sangue no lóbulo da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Em seguida Moisés derramou o sangue por todos os lados do altar. Pegou as partes, gorduras, a cauda, toda a gordura das entranhas, a massa gordurosa do fígado, os 2 rins e com a sua gordura e a coxa direita. Depois pegou um pão sem fermento do cesto que estava diante do Senhor, um bolo amassado com azeite e um bolinho, e juntou tudo com as gorduras e a coxa direita. Colocou tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e fez o gesto de apresentação diante do Senhor. Depois Moisés pegou tudo das mãos deles e queimou no altar, em cima do holocausto. Foi o sacrifício de consagração, oblação de suave odor, uma oferta queimada para o Senhor. Moisés pegou também o peito da vítima e fez um gesto de apresentação para o Senhor. Esta era a parte do cordeiro da consagração que pertencia a Moisés, conforme o Senhor ordenou. Em seguida, Moisés pegou um pouco de óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e com isso aspergiu Arão e suas vestes, e também os filhos dele com as suas vestes. Desse modo, Moisés consagrou Arão e suas vestes, e também os filhos de Arão com suas vestes. Daqui aquela ideia, de que o sangue de Jesus recaia sobre nós, porque o sangue do cordeiro aqui da vítima, em tudo que ele tocava, no caso desse, que era o sacrifício de consagração, ficava consagrado para o Senhor. Assim também nós sempre clamamos o sangue de Jesus sobre nós para nos santificar, nos purificar, nos abençoar e nos proteger. Moisés disse a Arão e seus filhos: cozinhem a carne na entrada da tenda da reunião e comam a carne. Olha aí também a comunhão, da carne de Cristo na Santa Missa, com o pão que está no cesto do sacrifício da consagração. Conforme ordenei, Arão e seus filhos comerão. Queimem o que sobrar da carne e do pão. Durante 7 dias vocês não sairão pela porta da tenda da reunião, até que tenha terminado o tempo de consagração, porque são necessários 7 dias para a consagração de vocês. O Senhor mandou proceder como se fez hoje, a fim de realizar por vocês o rito pelo pecado. Vocês permanecerão 7 dias e 7 noites na entrada da tenda da reunião. Essa é a ordem que recebi. Arão e seus filhos fizeram tudo o que Deus havia mandado por meio de Moisés. No 8º dia, Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel e disse a Arão: pegue um bezerro para o sacrifício pelo pecado e um cordeiro para o holocausto, ambos sem defeito, e ofereça-os diante do Senhor. Em seguida fale aos filhos de Israel: pegue um bode para o sacrifício pelo pecado, um bezerro e um carneiro, ambos de 1 ano, sem defeito, para o holocausto, um touro e um cordeiro para o sacrifício de comunhão, todos para serem imolados diante do Senhor, e também uma oblação amassada com azeite, porque o Senhor aparecerá hoje para vocês. Levaram diante da tenda da reunião o que Moisés havia mandado, e toda a comunidade se aproximou e se apresentou diante do Senhor. Moisés disse: cumpram tudo o que o Senhor lhes ordenou, então ele mostrará sua glória para vocês. Depois disse a Arão: aproxime-se do altar e ofereça o sacrifício pelo pecado e o seu holocausto. Faça desse modo a expiação por você e pela sua família. Apresente depois a oferta do povo e faça por ele o sacrifício pelo pecado, conforme o Senhor ordenou. Aqui, gente, é uma coisa bem interessante porque
nós dizemos muito que Jesus é ao mesmo tempo sacrifício e sacerdote, porque é o sacerdote que oferece. Então Jesus ofereceu a si mesmo. A explicação desse livro, a gente vai conseguir entender ele por completo quando a gente estiver lá no final da Bíblia, né? Na carta aos Hebreus é que a gente vai entender muita coisa sobre esse livro. Continuando aqui, né? Arão aproximou-se do altar, imolou o bezerro do sacrifício pelo próprio pecado. Em seguida, os filhos de Arão lhe apresentaram o sangue. Arão molhou o dedo no sangue e ungiu os cantos do altar. Depois derramou o sangue na base do altar. Queimou sobre o altar a gordura e os sacrifícios pelo pecado, os rins, a massa gordurosa do fígado, conforme o Senhor havia ordenado para Moisés. Depois queimou a carne e a pele fora do acampamento. Em seguida imolou a vítima do holocausto. Os filhos de Arão levaram para ele o sangue, e ele derramou por todos os lados do altar. Também levaram a vítima dividida em 4 pedaços, com a cabeça, e ele os queimou no altar. Levou as entranhas e as patas e as queimou no altar, em cima do holocausto. A seguir apresentou a oferta do povo. Pegou o bode do sacrifício pelo pecado do povo e imolou e ofereceu em sacrifício pelo pecado, da mesma forma que fez com a primeira vítima. Mandou buscar também a vítima do holocausto e ofereceu o holocausto conforme o ritual. Em seguida mandou buscar a oblação, pegou dela um punhado e queimou no altar, além do holocausto da manhã. Por fim, imolou o touro e o cordeiro em sacrifício de comunhão pelo povo. Os filhos de Arão levaram para ele o sangue, que ele derramou por todos os lados do altar. As gorduras desse touro e desse cordeiro, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, o rim, os fígados, o fígado, né? Ele os colocou sobre o peito das vítimas e queimou tudo no altar. Arão fez o gesto de apresentação diante do Senhor com o peito e a coxa direita de cada vítima, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Arão levantou as mãos em direção ao povo e o abençoou, depois de oferecer o sacrifício pelo pecado. O holocausto e o sacrifício de comunhão, ele desceu e entregou com Moisés na tenda da reunião. Em seguida, os dois saíram para abençoar o povo. A glória do Senhor apareceu para todo o povo. Uma chama brilhou diante do Senhor e devorou o holocausto e a gordura que estavam sobre o altar. Ao ver isso, o povo aclamou e se prostrou com o rosto por terra. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensório. Puseram neles fogo e incenso, e apresentaram diante do Senhor um fogo irregular, que não lhes havia sido autorizado. Então a presença do Senhor Então, da presença do Senhor, saiu um fogo que os devorou e eles morreram na presença do Senhor. Foi quando Moisés disse a Arão: é isso que Javé queria dizer quando falou: eu mostrarei a minha santidade em meus ministros, a minha glória diante de todo o povo. Arão ficou calado. Moisés chamou Misael, Elisafã, os filhos de Oziel, tio de Arão, e lhes disse: retirem seus irmãos do santuário e os leve para longe do acampamento. Eles se aproximaram e os levaram em suas próprias túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés havia mandado. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desmanchem o cabelo, nem rasguem as roupas, para não morrerem e para que o Senhor não fique irritado contra toda a comunidade. Seus irmãos e toda a casa de Israel deverão chorar por causa do incêndio que Javé provocou. Não deixem a entrada da tenda da reunião para não morrerem, porque vocês estão ungidos com o óleo do Senhor. E eles fizeram como Moisés havia mandado. O Senhor falou a Arão:
quando você vier à tenda da reunião, junto com os seus filhos, não bebam vinho nem outra bebida fermentada, e assim vocês não morrerão. É uma lei perpétua para todos os seus descendentes. Isso para que vocês possam distinguir entre o sagrado e o profano, entre o puro e o impuro, e possam ensinar aos filhos de Israel todas as leis que o Senhor deu a você por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e a Eleazar e Itamar: seus filhos que sobreviveram, peguem a oblação que sobrou das ofertas queimadas para o Senhor e a comam sem fermento junto do altar, porque é porção sagrada. Vocês a comerão no lugar sagrado, pois é parte das ofertas queimadas para o Senhor, que fica reservada para vocês e seus filhos. Assim é que me foi ordenado. O peito apresentado e a coxa do tributo vocês comerão em lugar puro, junto com seus filhos e filhas. É a parte reservada para você e seus filhos, que é dada a você dos sacrifícios de comunhão dos filhos de Israel. A coxa do tributo e o peito apresentado, que acompanham as gorduras queimadas depois de oferecidos com o gesto de apresentação diante do Senhor, pertencem a você e a seus filhos, como porção perpétua. Assim o Senhor o ordenou. Moisés perguntou sobre o bode oferecido em sacrifício pelo pecado. No entanto, ele já tinha sido queimado. Por isso Moisés se irritou com Eleazar e Itamar, os filhos sobreviventes de Arão, e lhes perguntou: por que vocês não queimaram a vítima no lugar sagrado? É uma porção sagrada e o Senhor a deu a vocês, para que vocês tirassem a culpa da comunidade, fazendo sobre essa porção o rito pelo pecado diante do Senhor. Uma vez que o sangue da vítima não foi levado para dentro do santuário, é aí mesmo que vocês deveriam comer a carne, conforme eu ordenei. Arão respondeu a Moisés: eles ofereceram hoje o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto diante do Senhor. Depois do que aconteceu comigo, se eu tivesse comido hoje do sacrifício pelo pecado, seria isso agradável ao Senhor? E Moisés ficou satisfeito com a resposta. Continuando aqui o capítulo 11, o Senhor disse a Moisés e a Arão: digam aos filhos de Israel, são estes os quadrúpedes que vocês poderão comer dentre todos os animais da terra. Vocês poderão comer todo animal que tem o casco fundido, partido em 2 unhas, e que rumina. Dentre os que ruminam ou têm o casco fundido, vocês não poderão comer as seguintes espécies: o camelo, pois embora seja ruminante, não tem o casco fundido, ele deve ser considerado impuro. Considerado impuro o coelho, pois embora seja ruminante, não tem o casco fundido. Considerem impura a lebre, pois embora seja ruminante, não tem o casco fundido. Considerem impuro o porco, pois apesar de ter o casco fundido, partido em 2 unhas, não rumina. Não comam a carne desses animais, nem toquem o cadáver deles, porque são impuros. De todos os animais aquáticos, vocês poderão comer os que têm barbatana e escamas, e vivem na água dos mares e rios. Mas todo aquele que não tem barbatana e escamas e vive nos mares ou rios, todos os animais pequenos que povoam as águas e todos os seres vivos que nelas se encontram, vocês considerarão imundos. Eles são imundos, por isso não comam sua carne e considerem imundo o cadáver deles. Todo ser aquático que não tem barbatana e escamas será imundo para vocês. Das aves, considerem imundas e não comam as seguintes, porque são imundas: o abutre, o gipaeto, o chofrango, o milhanfre negro, as diferentes espécies de milhafre vermelho e todas as espécies de corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota e as diferentes espécies de gavião, o macho,
o alcatraz, o íbis, o grão-duque, o pelicano, o abutre branco, a cegonha e as diferentes espécies de garça, a polpa e o morcego. Todos os animais alados que caminham sobre 4 pés serão imundos para você. De todos os insetos alados que caminham sobre 4 pés, vocês só poderão comer aqueles que, para saltar do chão, têm as patas traseiras mais compridas do que as dianteiras. Vocês podem comer os seguintes: as diferentes espécies de locustídeos, gafanhotos, acridídeos e grilos. Os outros insetos de 4 pés são imundos. Com esses animais vocês se tornarão impuros. Quem tocar o cadáver deles ficará impuro até a tarde. E quem transformar o cadáver deles deverá lavar deverá lavar suas roupas e ficará impuro até a tarde. Vocês considerarão impuros os animais que têm o casco não dividido e que não ruminam. Quem os tocar ficará impuro. Todos os animais de 4 patas que caminham sobre a planta dos pés serão considerados impuros. Quem tocar o cadáver deles ficará impuro até a tarde. Quem transportar o cadáver deles deverá lavar suas roupas e ficará impuro até a tarde. Considerem impuros esses animais. Dos animais que rastejam pela terra, considerem impuros os seguintes: a topeira, o rato e as diferentes espécies de lagarto e lagartixa, o crocodilo da terra, o lagarto da areia e o camaleão. De todos os répteis são esses que vocês considerarão impuros. Quem os tocar depois de morto ficará impuro até a tarde. E ficará impuro também o objeto de madeira, pano, couro ou estopa, e qualquer outro utensílio sobre o qual um bicho desses cair, depois de morto. Deverá ser lavado com água e ficará impuro até a tarde. Depois ficará novamente puro. Toda vasilha de barro na qual um desses bichos cair deverá ser quebrada, e o seu conteúdo ficará impuro. A comida preparada com a água dessa vasilha ficará impura, e também a bebida ficará impura, seja qual for o tipo de vasilha. Todo objeto sobre o qual cair o cadáver desses bichos ficará impuro. O forno e o fogão serão destruídos, porque ficaram impuros, e vocês os considerarão impuros. As fontes, poços e depósitos de água ficarão puros. Mas quem tocar o cadáver desses bichos ficarão impuro. Se um desses cadáveres cair sobre uma semente, esta permanece pura, mas se a semente estiver umedecida e um desses cadáveres cair sobre ela, você a considerará impura. Quando morrer um animal que serve de alimento, quem tocar o seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer a carne dele deverá lavar suas roupas e ficará impuro até a tarde. Quem transportar o cadáver dele deverá lavar suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que rasteja no chão é imundo e não será comido. Tudo que se arrasta sobre o ventre ou que caminha sobre 4 ou mais patas, isso é, todos os répteis que rastejam pelo chão, nenhum deles deve ser comestível, porque são imundos. Não se tornem imundos com nenhum desses répteis que rastejam. Não se contaminem com eles e não sejam contaminados por eles. Eu sou Javé, o Deus de vocês. E vocês foram santificados e se tornarão santos, porque eu sou santo. Portanto, não se tornem impuros com nenhum desses répteis que rastejam pelo chão. Eu sou o Senhor que os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a lei sobre os animais terrestres, as aves e todo animal que se move na água ou rasteja sobre a terra. Essa lei ensina a separar o puro do impuro, os animais que se podem comer dos que não se podem comer. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Olha aí, é extensa, né, essa leitura? Bem extensa. Mas aqui tem muita riqueza, gente, que a gente poderia aproveitar. Aqui tem muita coisa para a gente entender. Eu não sei se você lembra, mas eu me lembrei, vendo essa leitura sobre os animais, essa parte sobre os animais, os puros e os impuros, eu me lembrei de Pedro, né? Você lembra de Pedro? A gente precisa ler o Antigo Testamento para poder entender melhor o Novo Testamento. Não sei se você lembra de Pedro, né? Pedro teve uma grande revelação quando estava brigando com Paulo. Paulo estava evangelizando os pagãos, os gregos. E Pedro achava que Deus só viria salvar, que Jesus só viria salvar os judeus. E que só era para serem batizados os judeus. Paulo ficou muito irritado, no entanto, ele não afrontava e não desobedecia Pedro, porque Pedro era o chefe dos apóstolos, o primeiro papa, não é? Então ele ficava irritado e eles discutiam, mas ele não ousava desobedecer a Pedro. Sobre muitas coisas eles discordavam, sobre a circuncisão, se deveriam circuncidar os novos batizados que não eram judeus, e muitas outras coisas, né? E Pedro insistia na sua ideia. Não sei se você lembra dessa discussão. Lá no Novo Testamento a gente vai entender. E aí Pedro teve uma visão que caía uma grande rede do céu e dentro dessa rede tinha vários animais mortos, como répteis, lagartos e outros tipos de animais. Você viu aqui que o Senhor tinha pedido no Antigo Testamento que eles nem tocassem no cadáver, porque se eles tocassem sequer, eles já estariam impuros, ou seja, sujo. Muito bonito ver que Deus protegia seu povo de doenças, não é? De doenças físicas mesmo. E começou a consagrar e dizer para eles que certas coisas eram consagradas e eram santificadas, para tentar dizer para eles que essas coisas eram saudáveis e que eles deveriam evitar as outras, não é? Deveriam evitar não, na verdade estava extremamente proibido. Então Pedro ouviu uma voz que saía do céu e disse: toma e come. Toma e come. E aí Pedro falou: de jeito nenhum, Senhor. Quando você ouvir essa leitura na missa, você vai lembrar desse programa. Pedro falou: de jeito nenhum, Senhor. Na minha boca jamais entrou algo que fosse impuro, não é? E aí o Senhor disse: não diga que é impuro aquilo que Deus purificou. E aí Pedro comeu, mas ele entendeu através dessa visão que não é que era para comer esses animais literalmente, mas que essa visão significava que eles deveriam batizar também os homens e mulheres pagãos, os homens e mulheres que não eram judeus, não é? Muito bonito. Uma outra coisa que aconteceu aqui, que me chamou muita atenção nessa leitura, foi a morte, né? Não sei se você lembra aí, da morte de 2 dos filhos de Arão, porque eles fizeram uma coisa errada. Uma coisa, se a gente fosse traduzir na nossa linguagem católica de hoje, nós diríamos que é uma coisa antilitúrgica. Não é? Porque as coisas litúrgicas são tão sagradas e elas não podem ser distorcidas ou desobedecidas, porque elas têm um sentido, não é? Elas têm um sentido santo, elas são sagradas porque têm um sentido santo. Você jamais vai ver, por mais maluco que seja um padre, ele usando o cálice sagrado, consagrado da hora da missa, para beber vinho na sua casa ou qualquer outra coisa. Não vai. Por quê? Porque é uma coisa sagrada, não é? Nem sequer as vestes sacerdotais hoje nós podemos usar nem sequer numa apresentação, sabia disso? Porque são vestes sagradas. No seminário se dizia muito que o seminarista que usasse as vestes sagradas antes do tempo por brincadeira não chegaria a se ordenar. Não chegaria a se ordenar. Por quê? Porque são vestes sagradas. São vestes de um consagrado para Deus. Então, veja, aqui está falando muito sobre liturgia. E parece que é chato. O que é liturgia, para quem não sabe? Liturgia é a organização do culto a Deus, né? Você via aqui que Deus explicava para eles tintim por tintim do que eles deveriam fazer como cerimônia. E eles resolveram acender lá umas lamparinas com um fogo e um incenso
que Deus não tinha pedido. Então eles quebraram o culto, eles quebraram a ritualidade, eles quebraram o sentido de tudo, porque cada coisinha daquela tem um sentido. O sacrifício de expiação é um, o sacrifício de comunhão é outro e o sacrifício de reparação é outro. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Cada um devia fazer a coisa daquele jeito, do jeito que Deus tinha pedido. E eles resolveram quebrar e foram castigados por isso. A mesma coisa acontece conosco, gente. Às vezes, quando a nossa comunidade ainda está nascendo, não é? A gente pega algumas coisas emprestadas, como mesas, cadeiras, coisas desse tipo, para servirem no altar, do altar do Senhor de maneira improvisada. Tudo bem, até então, tudo bem. Mas quando a igreja está organizada, quando a igreja está grande, manda-se construir um altar de preferência de pedra para aquela igreja, né? Para que aquele altar fique firme e seja utilizado só para isso. Não adianta usar a mesa do altar para outras coisas, porque é uma mesa sagrada, tipo para vender lanche depois da missa, ou para fazer inscrição de alguma coisa, de catequese ou de dízimo depois da missa, né? Não, aquela mesa é uma mesa consagrada, por isso que se chama altar. É uma mesa consagrada e não deve ser usada para outra coisa. A mesma coisa acontece na mesa da palavra, que a gente chama de ambão, né? Às vezes o comentarista, ele costuma subir naquela mesa onde se faz as leituras para fazer comentários ou para dar avisos. Isso é totalmente antilitúrgico, sabe? E o fato daqueles dois no Antigo Testamento serem fulminados e morrerem queimados por conta do pecado que cometeram, mostra que Deus se desagrada quando nós pegamos as coisas sagradas e agimos de qualquer forma com elas, sabe? As bacias, o cálice, a hóstia, a patena, todo o material tem que ser um material exclusivo para o culto. Assim como também as vestes sagradas do sacerdócio, as vestes dos leitores, tudo aquilo, gente, é muito sagrado e não deve ser usado jamais para outra coisa. Até, gente, as alfaias, eu não sei se você sabe aí o que é alfaia. É um conjunto de paninhos, umas toalhinhas que nós usamos no altar para o serviço do altar, não é? Existe um paninho que é fininho, uma toalhinha chamada sanguinibus, que é para limpar o cálice, não é? Para que não sobre nenhuma gota de água e nem de vinho. Então ele enxuga todo o altar depois da comunhão, ou todo o cálice, aliás, depois da comunhão, não é? Depois tem ali também a pala, que é uma espécie de quadrado, um paninho quadrado que tem um papelão por dentro, né? Mas é quadrado, e ele serve para cobrir o cálice e as hóstias, para que não caiam, para que não aconteça nada de errado ali, nem caia água de chuva, nem vento leve nenhuma hóstia consagrada, nem caia nenhum inseto, nem caia nada, porque ali é um negócio sagrado, né? Então deve ser tudo zelado, tudo feito com muito carinho, tudo feito com muito amor por Deus. Você imagina você subir em cima do altar para trocar uma lâmpada, por exemplo. Totalmente errado. Subir em cima do altar para trocar uma lâmpada, sentar em cima do altar, colocar em cima do altar objetos ferramentas que você está usando para decoração, como alfinetes, alfinete, tesoura, papel ou qualquer outra coisa que não seja sagrada se coloca no altar, não se coloca no altar. O altar é tão sagrado que existiam umas senhorinhas antigas que antigamente, quando elas tinham uma intenção especial, elas escreviam o nome de alguém ou de alguma intenção e colocavam embaixo da toalha do altar, aonde ficaria o corpo de Cristo,
pedindo a sua intenção. Na cabeça delas, e elas têm razão nisso, porque o nome disso é fé, quando ali, por ser um lugar sagrado, por estar mais perto de Jesus, Jesus ouviria mais rápido, mais depressa as intenções delas. É um gesto de piedade, não é? Então, isso significa que nós devemos prestar atenção, e o pessoal que está servindo no altar, como coroinhas, ministros e outras pessoas, leitores, tem que tomar cuidado com as suas vestes, com o seu comportamento, com a sua postura. Todos têm que ficar no mesmo âmbito. Nossa Senhora, o que tem de gente que fica passeando, que aproveita que está servindo o altar, que pode sair e entrar, e fica passeando durante a missa, é triste de ver, triste de ver. Tem gente que na hora da homilia sai fora da igreja, tem coroinha que fica conversando, rindo e brincando lá atrás e fora da igreja também. Tem muito isso, gente que fica fofocando, tem gente que não sabe assistir uma missa, tem gente que sabe servir no altar, mas não sabe parar, sentar e assistir a missa, não é? Eu, na época que fui seminarista, eu fui um coroinha péssimo coroinha. Nunca prestei para ser coroinha, porque eu me concentrava tanto na missa que eu às vezes esquecia de fazer as coisas que tinha que fazer, porque eu estava concentrado rezando, às vezes estava com os olhos fechados, às vezes estava rezando, estava concentrado na missa, tão concentrado na missa que eu esquecia que tinha que pegar as coisas para ajudar o padre, né? E aí acabava que eu nunca fui um bom coroinha, exatamente por isso, porque eu me dedicava mais à oração, né? E às vezes eu sinto que falta isso em nós católicos, né? E se Deus fulminou aqueles dois porque cometeram um ato antilitúrgico, é sinal de que ele se ofende quando nós vamos à missa de todo jeito, não é? Você que é ministro, que vai servir, tem que estar tudo arrumadinho, tudo bonitinho, é tudo para Deus, gente. Já pensou, você tá lá com decote no altar fazendo leitura, tá com uma calça apertada fazendo leitura, chamando atenção, chamando mais atenção do que o Senhor lá no altar, não é? Por isso que muitas comunidades usam as vestes litúrgicas para os leitores, não é? Para que evite daquelas roupas estarem chamando atenção, chamando mais atenção do que o Senhor no altar. Tudo na missa, gente, está voltado para o Senhor, tudo na missa está voltado para o Senhor. Quem canta, canta para o Senhor. Quem serve no altar, serve para o Senhor. Quem lê no altar, lê em nome do Senhor, fala em nome do Senhor para a Assembleia do Povo. Mesmo aquele que está lá na porta entregando folhinha de canto ou entregando alguma lembrancinha, também deve estar com a sua atenção, todos nós, para o centro, para o altar, para o coração da igreja. Isso ofende a Deus, nós que às vezes ainda não entendemos a Santa Missa e não respeitamos a Santa Missa. Acho que a leitura de hoje fica para isso. É claro que tem gente que gosta mais de liturgia do que de Deus. Eu já vi muito isso, né? Tem gente que se preocupa mais com atos litúrgicos do que com o próprio Deus. Mas, minha gente, em compensação, tem outros que não estão nem aí para nada, não é? Nem aí para. Aqui na nossa diocese tem um padre bem velhinho, que é Padre Muniz, muito querido. Aqui da nossa diocese, ele é da Bahia, mas veio para cá e ficou para sempre aqui na nossa diocese. Um santo, era meu confessor. Era porque eu não me confesso mais com ele, porque eu moro em outra cidade agora, não porque ele morreu, graças a Deus, e tomara que viva muito tempo. Mas ele era tão querido que quando uma pessoa vinha comungar com ele, se tivesse com decote ou com uma roupa indecorosa, ele dava uma bronca lá na hora da fila da comunhão e não permitia comungar. Também quem fazia muito isso era Frei Damião. Brigava muito com o povo, né? Frei Damião, que está em processo de canonização aqui no Nordeste, ele brigava muito quando as pessoas iam comungar de todo jeito. Isso é zelo, gente, pelo altar. O que Frei Damião e o que o Padre Muniz fazem, Moisés estava fazendo aqui também, reclamando, para termos mais zelo com as coisas do Senhor. E sobre a questão dos animais sagrados, dos animais puros e os animais impuros, Deus estava querendo que eles se afastassem de alimentos que
podem fazer mal à saúde, né? Aqui eles colocavam questões de saúde como questões sagradas. Para os judeus, por exemplo, naquela época, antes de comer, eles tinham que lavar as mãos. Eles tinham que lavar as mãos porque era pecado. Você comer sem lavar as mãos era impuro, não é? Eles tinham regras muito rígidas de higiene que para eles não era só higiene, era sagrado. Mas há um problema quando nós colocamos o sagrado muito nas coisas externas, como lavar as mãos. E essas coisas que Jesus vinha quebrando, né? Que Jesus vinha discutindo. Olha, o que é impuro não é o que entra, não é o que o homem come, mas é o que sai do coração dele, é o pecado dele, né? Então Jesus ele veio nos dar uma nova interpretação dessas leituras antigas, dessas coisas antigas que Israel via, né? É por isso que hoje nós temos tanta coisa diferente. Bacana, né, gente? O estudo de hoje foi legal? Amanhã a gente continua, vamos falar da purificação depois do parto, né? E muito bacana, porque eu me lembro da purificação de Nossa Senhora sempre nos mistérios do terço. Elas tinham que passar 7 dias sem ter contato com ninguém, porque através do parto, né, elas sangravam, e quem tocasse em sangue também ficava impuro, precisava passar 7 dias trancado para que evitasse, e estava certo, né? Hoje a gente sabe que essa era uma sabedoria muito à frente do seu tempo, porque hoje a gente sabe que quando você tem um corte ou alguma coisa desse tipo, você não pode estar exposto a certo tipo de situação, porque senão pode inflamar, pode gerar uma doença na pessoa e nas pessoas que ela tiver perto, né? A gente via que Deus já tinha dado essa sabedoria ao povo, mesmo antes de nós termos uma medicina avançada, porque esse livro aí, gente, é antigo, viu? Deve ter aí uns 3.000 anos, mais ou menos, esse livro do Levítico. É bem antigo, naquele tempo não tinha uma medicina avançada, mas o Senhor já ensinava ao seu povo como se cuidar dessas coisas. Bacana, né, gente? A gente vai ficando por aqui com o programa de hoje. Quero mandar um abraço aí para os nossos sócios e nossas sócias. Eu sempre falo de vocês, mesmo que vocês estejam enjoados de mim, mas eu sempre vou falar de vocês porque eu preciso de vocês para manter essa rádio viva, gente. Então você que é nosso sócio, nossa sócia, por favor, não esqueça de nós. Ajude a gente a continuar com essa rádio viva, ajude a gente a continuar evangelizando. Amém? Torne-se sócio. Com apenas R$15 você nos ajuda a manter essa rádio viva e também nos ajuda a alimentar os nossos irmãos mais pobres que passam necessidade aqui no sertão pernambucano. Ajuda a gente, torne-se sócio. E você que é nosso sócio, por favor, não esqueça de nós. Ajuda a gente, tá? Um abraço, gente! Fica agora com o especial de Padre Zezinho até às 5 horas da tarde e depois o ofício de Nossa Senhora. Tem também a meditação do Evangelho do dia e 6 horas eu venho com o Santo Terço. Hoje eu vou tentar rezar ao vivo, tá? Não tô 100% recuperado, mas vou tentar rezar ao vivo com vocês hoje, tá? Tchau, gente! Fica com Deus!